Vamos lá então, boa tarde. Voltando agora ao segundo bloco do programa Vale Tudo. Hoje, 28/4/2018, voltamos então com a entrevista do vereador mais votado do PT, Lelinho. Vamos lá, vereador Lelinho. Bom dia, vereador. Com uma grande satisfação que novamente nos dá essa honra, né, da sua visita aqui na rádio. Bom dia, Silton, Urataú, Maurícios e também meu caro amigo Clóvis Vassourão. Obrigado mais uma vez pela oportunidade deste espaço, né, desse grande veículo de comunicação que é escutado nos 4 cantos da cidade, né, inclusive até fora do município, né, pelas redes sociais, das pessoas que estão nos acompanhando nesse momento e que nos escutam, né, atentamente, até lá nos olhos d'água. Veja só. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade para trazer aqui um dos assuntos que foi noticiado nos jornais na quarta-feira sobre uma importante agenda que eu realizei na cidade de Porto Alegre, no governo do estado, mais especificamente na Secretaria de Segurança do Estado, com a chefe de gabinete do secretário estadual de Segurança, César Schirmer, que é a Letícia Bertoletti, onde nós tratamos referente à transferência de soldados aqui para o município de Bagé. Algo, Maurício, que há muito tempo as pessoas aqui de Bagé que passam no concurso da Brigada, eles são lotados em outros municípios. O vereador Júlio também defende essa bandeira. Região metropolitana, norte do estado, e que por muito tempo eles têm dificuldade, Urataú, de poder retornar para a cidade natal, por conta de que, por exemplo, se tu pegar agora o concurso da Brigada, que vai nomear 4.100 novos soldados, aproximadamente 200 bagenses passaram. É um número muito grande de pessoas de Bagé que fizeram a prova, atingiram uma nota boa, né, e passaram. Por exemplo, só que aqui em Bagé, o que vai acontecer? Nós, por muita luta, né, através do meu mandato, também da comissão de vereadores, onde participam outros vereadores também, que é da comissão de segurança lá da Câmara de Vereadores, nós garantimos o curso de formação da Brigada Militar. O curso de formação, primeiramente, ele poderia ser para 120 novos soldados, mas ficou decretado que serão para 60 novos soldados. Desses 60, grande parte, depois de formado, vai atuar entre Bagé e região. Outros sairão da região. Mas se tu for ver numa conta de quase 200 bagenses, sendo que 60 vão fazer o curso de formação, não garante que os 60 sejam bagenses, né? Uhum. E que alguns ficarão aqui, ou seja, mais de 70% dos bagenses ficarão em outras regiões mais afastadas. E eles vão ficar nessa questão de estar muito tempo na estrada, né? Porque a família vai estar aqui. Daqui a um pouco tem pessoas, por exemplo, que passaram no concurso da Brigada que o pai ou a mãe depende dele. Outro caso que a esposa é funcionária pública, ou esposo, funcionário público, ou é um professor, ou enfim, desempenha outra função porque está empregado e lotado no município de Bagé, ou porque o filho não pode ir para outra região por conta de necessidades especiais. Tem diversos casos. E tem muita gente que está tentando já voltar há 3, 5, 8, 10 anos e não consegue. E a gente sabe que essa questão política, Maurício e Silton, porém, há muito tempo que não é feito esse debate de maneira mais ampla. O que acontece é lá, faz um pedido aqui, faz um pedido ali, não. A gente quer promover esse debate com o governo do estado. E o governo do estado, ele tem abertura, né, para poder dialogar referente a isso. E esse debate começou agora, vereador? E ele entende, claro, através dessa visita, ele entende também. Eu pergunto porque o governador anterior era o governador Tarso, então daqui a pouco já poderia estar se estendendo essa... De fato, aconteceu algumas transferências na época do governador Tarso, mas como eu te falei, é aquelas questões políticas. Vai o deputado aqui pede uma transferência. Não, a gente quer tratar a transferência num todo. Como é que a gente vai priorizar isso aqui? Porque, por exemplo, tem gente que está há 10 anos tentando voltar, tem gente que está há 1 ano. Claro que segundo a secretária, a Luciane, não é Letícia, Luciane Bortoletti, ela disse que a prioridade vai ser para quem está mais tempo fazendo as solicitações. Mas ao mesmo tempo, como houve um decreto do governador Sartori de dezembro do ano passado, que vale até junho, não vai ter transferência nesse tempo. A partir disso, haverá algumas transferências. Então, eu não poderia, acompanhando essa questão do decreto e sabendo da necessidade do efetivo aqui de Bagé para que tenhamos mais segurança, eu não poderia ficar sem ter alguma iniciativa, né? E também procurar o governo do estado, que é quem pode delegar a questão da transferência de soldados. Se não for para Bagé, mande também aqui para a região, porque isso aí nos ajuda, porque vai fazer parte do comando regional. Vereador, bem interessante a sua interseção política nesse assunto, e eu estou lhe entendendo, acho que o senhor tem toda a razão, ou seja, isso tem que sair do campo do favor pessoal, do clientelismo político e passar a ser uma coisa institucionalizada. Meu pai é oficial do Exército e existe um critério em transferência ou quando você passa em concurso, por exemplo, o Estado-Maior, e esse critério da tua escolha de transferência
fica, por determinação da regra interna do RDE, Regulamento Disciplinar do Exército, atinente ao desempenho que ele teve. Eu até sugiro, e acho que devia ser um decreto, devia ser uma legislação estadual, da seguinte maneira, que prioritariamente... Por exemplo, Bagé tem 30 vagas, digamos, certo? Essas vagas prioritariamente deveriam ser apontadas na direção das pessoas que moram aqui, porque isso é uma questão logística. Isso cria um problema, inclusive, para a instituição da Brigada Militar. Porque um servidor que tem que se deslocar, às vezes tem que pedir mais licença, ele tem que ir, não é prejuízo só para o soldado. E aí tu pega e cria um critério, na medida que, vamos dizer que 200, tu me dissesse, né? 200 bagenses. Os 30 primeiros, por ordem de classificação que tiveram no curso da Brigada Militar, poderiam disputar essas 30 vagas, entende? Uma ordem justa. E aí essas pessoas viriam para cá e tu teria uma regra institucional. Eu acho importante isso, que haja uma regra institucional. E eu quero lhe dizer que eu imagino que isso não cause prejuízo só para o funcionário público, para o brigadiano em si, mas causa para a própria instituição, que acaba tendo que disponibilizar, porque é melhor que o policial em folga fique no seu domicílio, porque numa emergência a unidade pode convocá-lo. Se ele se desloca para ir visitar a família em outro município, ele não está à disposição. Eu só abrindo parênteses também nessa questão, Natal, eles passam muito tempo na estrada viajando e vão fardados para poder não pagar o ônibus. E tu sabe que eles têm um certo receio, porque se torna alvo da bandidagem. E eu falava agora, encontrei um conhecido meu, que ele passou agora no último concurso, e ele falou, Lelinho, olha só, eu tô no estágio operacional, né, lá na cidade de Cachoeira do Sul, provavelmente eu vou ficar lotado lá depois, e eu tenho que viajar fardado, né, pra não poder pagar, só que nesses 30 dias eu não tenho direito a viajar usando a arma, eu viajo fardado, mas viajo sem a arma, desarmado. Se acontece alguma coisa aqui, como é que eu vou agir numa situação, né? E também... Que estranho isso, tem algumas normas muito estranhas, porque o policial é policial mesmo depois de aposentado, ele tem direito ao porte de arma. Operacional... estágio operacional. E falando no estágio operacional, certeza, olha que interessante também, Urataú. Mas de repente, aí nesse caso, por exemplo, se poderia criar um tipo de decisão no estágio operacional que ele pudesse viajar com a carteira dele, não tendo que estar fardado. Mas tem um projeto do Maynard a nível estadual que é para que os soldados não precisem viajar fardados. Só que esse projeto, ele creio que esteja tramitando nas comissões e ainda não tenha sido... Não, mas você sabe que eu acho que o soldado, quando ele viaja fardado, é bom, porque ele inspira essa segurança, né? E ao mesmo tempo coíbe alguém que tem alguma má intenção, porque ele em folga estará fazendo policiamento repressivo, mas entende? Caso a caso. Mas só que é o seguinte, o sujeito está desarmado, bom, aí não dá, né? Não. Aí tu tá pedindo pro cara tomar ferro, não? Não, o cara chegou, olha, eu desço na Porto Alegre e já chamo o Uber na hora, eu nem espero muito porque... Eu vou dar um exemplo. Só pra te dar um relato, desculpa, o que tu falou da última aqui, Urataú, só pra não perder da questão dele sair fardado e dar segurança no ônibus. E a exposição. Agora há pouco aconteceu, estou acompanhando na televisão, um soldado que ele ia viajando a paisana e aconteceu um assalto no ônibus e ele matou os 2 assaltantes. Tu chegou a ver isso aí? Vi. Imagina se ele tivesse fardado, quem vai dizer se não tinha matado ele antes de poder ter agido? É provável, mas também é provável que o crime não tivesse acontecido, porque o cara entrava e enxergava um policial fardado e armado e não tomaria iniciativa. Mas deixa eu te dizer uma coisa, depois que inventaram a palavra ponto de vista, nunca se teve uma certeza absoluta, porque tu imagina uma coisa, eu imagino outra, e a gente não sabe o que é a cabeça do assaltante, muito menos da reação. Mas deixa eu te dizer, com relação ao estágio operacional, e que é interessante. Só te dar um exemplo antes, Lelinho, dentro do que o Urataú falou. Uma vez eu tava vindo de Porto Alegre, Bagé, no ônibus, e tinha um brigadiano conhecido meu, que eu não vou citar o nome, que ele exerce as funções de polícia militar em Porto Alegre, mas vem todos de 15 em 15 dias, porque a esposa dele mora aqui. Mas ele faz questão de ficar lá no quartel de Porto Alegre. E ele tava fardado no ônibus. E tinha um cidadão que tava alcoolizado incomodando um casal mais no fundo do ônibus. O que esse casal fez? Foi lá no motorista e pediu para trocar de lugar com o alcoolizado, porque o casal, eles não estavam sentados em cadeiras uma do lado da outra, era uma cadeira na frente da outra. Aí botaram o brigadiano na frente do alcoolizado e eu, que estava sentado do brigadiano, fiquei na cadeira onde estava o marido da mulher. O alcoolizado só olhou pro brigadiano e se acomodou. Não começou nem a incomodar mais. Do jeito que ele estava largando piadinhas, o casal passando. Pode não ter passado na hora da manhã, mas decidiu fechar os olhos e ficar quieto, entendeu? Porque ele viu que não ia dar. Ou então é isso que eu digo assim, dá a sensação de segurança. Não, tá? Certamente. E falando de sensação de segurança, olha que interessante, Maurício e o Urataú. Desse estágio operacional
que eu tô falando agora, se tu tá acompanhando no centro da cidade, tu tem visto o quê? Que tem 20 novos policiais com aquele colete verde-limão. Eles vieram para fazer o estágio operacional por 30 dias. Ao passar os 30 dias, que fina daqui mais umas 2 semanas, eles vão ser realocados em outras regiões. O mais perto daqui, Urataú, é Uruguaiana. Essa minha ida a Porto Alegre também foi para reforçar uma moção de apoio, da qual eu tive a iniciativa de fazer e foi assinada por toda a Câmara de Vereadores, que também teve o apoio da Comissão de Vereadores ali, que é composta, né? Não tem problema de dizer o nome. Vereador Carlinhos, vereador Graziani, vereador Júlio, onde nós encaminhamos para o governo do estado para quê? Para que eles fique definitivamente aqui no município de Bagé o estágio operacional. Claro que nós queremos brigar por mais segurança. Se não vão ficar os 20, mas que fique 5, que fique 10, mas que fique alguém aqui. Porque é ruim tu criar uma sensação de segurança. Desde as 8 da manhã até meia-noite, eles estão na rua, eles estão nas praças. Pode ver que mudou um pouco a realidade do centro. Claro que agora há pouco teve aquele assalto à ótica. Antes disso acontecer, teve outras coisas. E com isso, se tu perguntar para várias pessoas, o que tu acha agora dessa relação do policiamento no centro? Tá legal, o pessoal tá gostando. Mas aí daqui a 2 semanas, tá, mas cadê aquele pessoal? Voltou para outra cidade. Até eu vou te dizer, vereador, que é bem importante que a gente divulgue isso aqui, que esse policiamento de exceção que está havendo, eu sou uma das pessoas que estava bem feliz de, como eu disse aqui, tem esse hábito de chegar ali no Parada 7, ali, à tardinha todos os dias, e estava bastante contente de ver aquele policiamento como deveria ser, né? Sempre, né? Mas tem... não pararam o furto do teu ovo. Não, mas esse do furto nem considera, é mais uma história. Porque com certeza, não só a sensação de segurança, como a segurança melhorou no centro da cidade. Isso é um fato, não tem como discutir. Isso é uma pena que isso não vai ficar, entende? A rigor, o que a gente está vendo hoje na rua é o que a gente gostaria que sempre fosse. Então, para alertar a comunidade aqui, que agora esse policiamento em maior quantidade ostensivo na rua está se dando em função desse curso de preparação, que daqui a pouco parará esse... E não é porque a Brigada Militar terá diminuído o policiamento, é porque esse pessoal foi deslocado, ele está aqui provisoriamente. Isso é importante. São 2 momentos, o estágio operacional e depois o curso de formação. E o mais interessante, Urataú, é que quanto mais brigadiano tiver na cidade, isso aí fomenta a questão do desenvolvimento, porque é um salário que eles vão estar recebendo, vão estar gastando no município de Bagé, para que, enfim, né, possam garantir, vão com as suas necessidades e tudo mais. Eu digo mais, vereador, a segurança pública, uma cidade segura, promove os negócios. Correto. Olha o Rio de Janeiro lá apavorado com a questão do transporte de carga. Ninguém mais quer levar carga nem ao Rio de Janeiro. Imagina o tamanho do prejuízo. Então, um comércio que se sente seguro, que não é assaltado, que não sofre, pessoas que não sofrem na rua, isso estimula o comércio, estimula as pessoas a saírem para a rua, a gastarem. A segurança é um estímulo. Em si só, quanto mais houver, mais estimula os negócios. Eu também, antes de encerrar esse assunto da segurança, né, eu fico um pouco entristecido por outro lado, né, o governo municipal, no ano passado, criou um projeto, Secretaria de Segurança. Nunca mais se falou na Secretaria de Segurança. Não existe a Secretaria de Segurança? Ele existe na nomenclatura, mas de fato... E quem é o secretário? O secretário é o Luiz Diego. Mas o que acontece é o seguinte, foi criado a Guarda Municipal, melhor dizendo, a Guarda Municipal. Tá. Mas sendo que a prefeitura não vai ter recursos para poder montar essa guarda. E se montar a guarda, ela quer montar com 25, de saída com 25 soldados. Aí tu vai ter que trabalhar em turnos diferentes. Enquanto tu trabalha 4, 36, trabalha mais 4. Aí tu vai ter mais uns 3 ou 4 pessoas na parte administrativa. Quem é que tu vai botar no objeto? Quem é que tu vai botar? Por exemplo, Urataú? Não tem efetivo. Não tem efetivo? O efetivo é insuficiente para produzir um efeito na segurança. Pelotas, que tá sendo referência com relação à Guarda Municipal, ela começou com 210 pessoas. Se Bagé começasse com 70, daqui um pouco poderia, né, ser um número bem expressivo. E agora Pelotas está contratando mais 100. E o que Pelotas fez um plano? Pelotas pela segurança. Inclusive, a prefeitura auxilia a Brigada Militar lá em Pelotas com a questão com recurso para a frota, porque o recurso era muito baixo, né, que o governo do estado mandava para garantir a manutenção na frota. Fez convênios e mais, lá em Pelotas, a cada apreensão de arma de fogo, o policial recebe mais uma bonificação. Vereador, Que é interessante. mas até onde eu sei, não é atribuição da Guarda Municipal cuidar do abigeato. Isso é da Polícia Estadual, da
da Polícia Militar Eu Rural fiz- e da eu Polícia fiz um Civil link, mas Estadual. na verdade Mas que até onde eu sei, o projeto da Guarda Municipal apresentado pelo Executivo é botar guardas municipais nas Nos praças, públicos. nos passeios públicos ali, né? Pra até melindrar um pouco a questão das drogas que tá tomando aí tu conta. bota aí. no coreto. Tanto é que já teve um secretário que destruiu o banheiro público da pista de skate tentando amenizar a questão das drogas, né? Vereador, me deu uma parte aqui, deixa eu te ajudar uma coisa importante aqui, Maurício. É atribuição, sim. O que acontece? Isso aí é a Polícia Metropolitana, Polícia Municipal. Tu tem a Polícia Federal, tu tem uma Polícia Estadual e tu não tem uma Polícia Municipal. Ao ser criada a Polícia Municipal, o que é a polícia? Poder de polícia contra o cidadão. Tu tem hoje o agente de trânsito, ele só tem poder de polícia contra o veículo. Então ele pode sim dar ordem de prisão no abigeato, ele pode sim operar no abigeato, ele pode sim, por exemplo, dar suporte para a Secretaria de Saúde numa fiscalização nos açougues para ver se lá não está sendo comercializada carne roubada. E se houver, ele pode sim e deve dar voz de prisão. Ou seja, o mesmo Código Penal que usa a Polícia Federal, que usa a Polícia Estadual, passa a ser um instrumento da Polícia Municipal. Só, vereador, eu quero lhe dizer o seguinte, eu estou dando quase graças a Deus que eles não fizeram Polícia Municipal aqui, porque eu morro de medo disso. Ou a municipalidade parte para um projeto muito sério, que envolva a comunidade toda, que discuta isso com muita seriedade, que vai buscar bons exemplos fora, as pessoas qualificadas para montar isso, ou é melhor não fazer? Porque botar uma arma na mão de uma pessoa despreparada e soltar ela pra rua, tu vai gerar muita violência. E depois de uma pessoa morta, não tem o que fazer. Eu, francamente, não estou vendo atitude nesse governo que me dê confiança de que ele seja capaz de criar uma guarda municipal de maneira satisfatória. Eu espero que crie, porque isso é uma coisa importante. Tu tem instâncias policiais em níveis políticos diferentes, né? Federal, estadual e municipal. Porque se falha uma, tem a outra. Se tu não tem um brigadiano para ir lá fazer uma fiscalização nos açougues de carne roubada, tu tem a guarda municipal. Então elas se apoiam, né? E ajudam a segurança mais. E eu levo medo, vereador. Essa administração que está aí, eu levo medo. Isso é um assunto muito sério. Envolve a vida humana. Correto. Tem que ser bem discutido mesmo para que não seja um projeto falho e que tenha resultado. Mas... Até mesmo lá no Rio de Janeiro, a Guarda Municipal lá teve uma briga generalizada e tiveram que afastar os guardas municipais porque bateram lá no cacete, no fim, e tiveram que afastar, né? Sim, mas mesmo assim, né? Maurício, Bom. Outro assunto também que eu tinha relatado contigo sobre a minha vinda aqui seria referente a uma pauta que eu encampei, Samamani, posto de saúde Samamani. que tá Vocês fazendo, lembram que eu tive segundo o aqui prefeito, numa rádio co-irmã, tá fazendo 900 atendimentos por dia, cerca de 4 mil por mês. Pois então, eu vou começar então já desmentindo o prefeito, pode ser? Ué, tu que tá Eu vou começar desmentindo, desmentindo o prefeito. eu não tenho O prefeito porque esteve na rádio ontem, eu vou dizer aqui na rádio difusora, e falou bem assim. E hoje de manhã eu fui lá e ainda falei, né, que ele tinha se enganado com as informações, que ele estava muito mal informado e mal assessorado para quem passou isso para ele também. Maurício, ele falou o seguinte, que antigamente o posto estava em decadência, sendo que a procura do posto Samamani é muito grande. Eu moro no Getúlio Vargas, eu consultei várias vezes ali. E aí ele falou o seguinte, que faziam 350 atendimentos mês, o Samamani, e que só... Isso antes, né? Isso antes, né, deles fazerem a reforma, ter paralisado. E que agora, após a reforma, só até quinta-feira já tinham feito 900 atendimentos. 900 atendimentos é 225, olha só, atendimentos no dia. Aí ele falou que fazia 350 no mês. Aí eu fui obrigado. 350 divididos por 22 dias úteis. Dá 15,9 atendimento por dia. Tá, mas Será o posto não fica aberto no final de semana também? Não, fica aberto das 8 da manhã até 5 da tarde. Será que só 16 pessoas por dia iam no Samamani? Claro que não. Aí eu falei, não, vou ter que fazer um estudo mais aprofundado, né? De tudo que eu relatei quando houve o fechamento do Samamani da importância. Aí tá aqui, ó. 50 fichas por dia, 50 fichas por semana pra ginecologista, que era um médico. 20 fichas pra pediatra, atendendo 2 vezes por semana, um médico. 35 fichas pra urologista 2 vezes por semana, um médico. 36 fichas para dentista por dia. Olha só, dentista eram 3 dentistas por dia. Era Geni, era o Mário Cachapuz e era o Gudimar. Todos os dias eles atendiam, de segunda a sexta-feira lá. Tu não ficava sem atendimento, né, do dentista. 40 exames de prevenção de colo de útero por semana, 160 no mês. 120 fichas para clínico geral por semana. Eram 3 médicos. Farmácia popular,
600 atendimentos por semana para fazer a verificação arterial, teste rápido, controle de glicose e exame preventivo. E mais 200 vacinas por semana entre criança, adulto e idoso. Ou seja, era muito atendimento. Claro que o centro de referência tende a fazer um trabalho com uma proporção maior. E tomara que faça. É isso que eu quero que faça, né? Eu não tô aí rezando pelo pior, quanto pior, melhor. Não, pelo contrário. Eu quero que... Eu sei que acompanhei lá na inauguração. Eu vi que a equipe médica é uma equipe qualificada, né? Não tem como... Deixaram o senhor falar na inauguração lá? Não deixaram. Senão, não... Eles alegam que eu tô querendo ser o pai da criança, né? Mas, por outro lado, não reconhece. O secretário Mário Mena, em outra atividade da inauguração... Pensa fazer DNA nessa criança? Mas, vereador, me corrija se eu estiver errado. A rigor, o Samamani, quando foi fechado, ele não foi fechado para ser reformado, ele foi fechado para ser fechado mesmo, né? Porque se dizia que era uma condição de despesa, já que tem a UPA ali. Então, a rigor, a política do governo, a intenção do governo em relação ao Samamani não era reformar o Samamani, era fechar o Samamani, porque já tem ali a UPA. Então, e aí houve uma grita da sociedade, do bairro, não sei o que lá, e foi reaberta. Não, e agora ele tá se vangloriando que vai fazer não sei quantos atendimentos, quando na realidade ele pretendia terminar com a... Não, aí eu quero dizer o seguinte, ficou 484 dias, ele deixou de fazer, se é o ritmo que ele tá adotando, então ele deixou de fazer mais de 100 mil atendimentos nesse tempo. E aí, como é que as pessoas ficam? Ele deixou de fazer mais de 100 mil atendimentos. E aí eu trouxe aqui, Uratal, mas o Lelinho tá falando coisa sem mostra pra nossos telespectadores aí, Lelinho. O dia 6 de janeiro foi o dia que fecharam o Samamani. Imagina, Uratal. 6 de janeiro de 2017. Tá, já na nova administração. No dia 1º de janeiro. Não passou nem uma semana. Aí tu vai lá e fecha um posto que atende mais pessoas na cidade. Um dos maiores postos, né, da cidade. Eles colocaram uma plaquinha lá. A partir dessa data... Aqui, essa plaquinha aqui, ó. A partir dessa data, ó lá. Comunicamos os usuários do posto Samamani. Serão atendidos no posto do Caique, na Coab, a partir do dia 6 de janeiro. A pessoa do Getúlio Vargas, ela tem que não tem o veículo. Ela tem que pegar um ônibus até o Praça Esporte, da Praça Esporte pra Coab. Dá 4 ônibus entre ida e vinda. Sim. E se ela tem que chegar cedo da manhã, que horas ela vai sair de casa? Pra poder chegar lá na Coab, pegar esses 2 ônibus, né? Isso aí fez com que o público desse bairro fosse recorrer à UPA, né? Que na verdade a UPA é atendimento emergencial ali, não é esses atendimentos. É urgência e emergência. Diferente, não dá não é posto também, médico. Não dá vacina, não tem não é o mesmo tratamento, a mesma especialidade. A UPA essa é que foi o erro, né? A UPA é uma unidade de pronto atendimento. Isso aqui é um atendimento clínico que se faz preventivo, né? De tratamento e preventivo. É outro sistema. E eu falava assim inclusive teve uma rádio, um debate onde me colocaram eu juntamente com o Mário Mena lá na Cultura lá. E eu falava, secretário Mário Mena... Esse debate aí nós vamos ter que fazer aqui, o Mário Mena tá convidado também. Secretário Mário Mena, existem outras alternativas, não vamos fechar o Samamani. Daqui a um pouco eu falei assim, ó, quem sabe a gente não bota SAMU, onde era o prédio do Simba, na antiga estação ferroviária ali, que é um baita de lugar que tá parado, pode reformar ali, porque não tem mais o Simba. Quem sabe nós não fizemos juntamente com o Samamani e o SAMU, porque tem espaço lá pra construir. Outra alternativa, secretário, pega então o antigo SPEA, que é lá no Getúlio Vargas, passa o SAMU ou o Samamani pra lá e passa o antigo SPEA, né, que é o centro de aprendizagem daquele, eu me esqueci o nome agora. De São Pedro. Que passa ali então pra Escola São Pedro, tem outras alternativas, mas tu tirar um posto do bairro Getúlio Vargas é a última alternativa. E aqui na reportagem diz assim, ó, o secretário procura um novo local pro posto Samamani. Se ele procura um novo local, tá dizendo que eles vão extinguir com o Samamani do Getúlio Vargas. Aí, eles lá no dia 16 de fevereiro... Não, mas não é necessariamente, né? Daqui a pouco ele tá procurando um novo local ali dentro do bairro Getúlio Vargas. Não, sim, mas quer dizer que no lugar do Samamani não vai mais ser o Samamani ali, vai ser em outro local, dentro do bairro Getúlio Vargas. Mas aí, tu acha que a prefeitura vai ter condição de comprar pela questão de... Não tem como, Maurício. Não faz o menor sentido desarticular um imóvel urbano que já está instalado para te gastar tudo de novo num outro lugar, não faz o menor sentido. E me diz assim, ó, eu quero ver a reportagem todo esse tempo aqui, mas me mostra a reportagem que eles alegaram que fecharam por causa de infiltração, por causa de prédio insalubre. Eles dizem isso agora. E aí eles estão tentando colocar na mídia o quê? Que por causa da perda de emenda parlamentar do PT, não foi feito antes. As emendas do PT que tinham lá em um pouco mais de 200 mil. O custo para fazer o Samamani foi quase $500 mil. Ou seja, mesmo se tivesse feito as emendas, não iam cobrir o que foi feito hoje. E eu vou te dizer, tá de primeira o Samamani. Tá muito legal. Falta uma parte ainda que é terminar o SAMU, mas ele tá bonito
muito por dentro, ele tá, com certeza vai ter mais conforto para a comunidade poder ser atendida ali, como eu falei, uma equipe médica excelente, tenho certeza, né, que o trabalho vai ser exemplar, mas eu preciso, né, trazer toda a discussão à tona, porque eu tive aqui nessa rádio, tive em outras rádios da cidade debatendo e dizendo que eu era contrário ao fechamento, e levantei essa bandeira desde o primeiro momento, Maurício. Fiz... teve discussão anterior, teve essa discussão de governo agora, porque fechou o dia 6 de janeiro do governo de volta. Governo de volta, mas essa discussão tu começou no governo Dudu, né? Não, eu comecei no governo de volta. Mas deixa eu te dizer só, antes de a gente poder, só para não perder o raciocínio. Nós fizemos reunião no bairro, 56 pessoas participaram, fizemos um abaixo-assinado, esse abaixo-assinado foi entregue no Ministério Público, rede social era quase que diariamente o Dataú, batendo nessa questão. Tu lembra disso, Maurício? Né? O desgaste que o governo teve por ter tomado essa iniciativa precipitada. Essa foi a palavra certa, foi precipitado eles terem fechado dessa maneira, sem ter comunicado a comunidade. Câmara de Vereadores, e não teve um vereador do governo, da base do governo, que teve lá dizendo assim, ó, não, nós apoiamos, nós não queremos que feche o SAMU. Não, tá certo, tem que colocar o SAMU. Me contrariavam. Hoje eles fazem um discurso diferente. O Bocão, o Carlinhos do Papelão. Tantos outros vereadores ali, o Margani. Eles fazem um discurso totalmente diferente, Maurício. E tem vereador do bairro que sequer participou da reunião. Sabe quem é que participou da reunião quando eu fiz lá no bairro, quando chamou a comunidade, que teve 50 e poucas pessoas? Teve o vereador Fuca, teve a ex-vereadora Cláudia Souza, que mora próximo do Samomani. A mãe do avião, Bagé Porto Alegre. Teve o senhor Vanderlei, que é presidente do bairro ali do loteamento de São Pedro. Então, Maurício, agora vem dizer isso, né? Se é o pai, se não é o pai. Eu não tô me falando que eu sou o pai, mas eu levantei a bandeira. E quem é o vereador que foi eleito pelo bairro lá, secretário, vereador? Que eu saiba só eu, porque não... Tá, não, que o senhor disse que teve um vereador do bairro que não foi na reunião. Vereador Margani? Ah, tá. Não, só pra saber. Não... Porque mas foi na inauguração e fez um discurso bonito lá, né? Falou que o prefeito queria ouvir. Na hora de inaugurar, sim, né? Mas aí é muito fácil, né? Jogar confete pra torcida, né? Se tu vai falar se tem alguma culpa o PT, bom, então vamos se incluir nessa culpa, né? Porque olha quanto tempo faz que a gente caminha junto com o PT, né? E ele próprio, vereador, muito mais que eu, né? Eu era criança quando ele já militava no PT. Que coisa querida. Mas eu quero te dizer que... Eu sei que o senhor tem horário aí, não pode se perder no horário. Eu quero dizer que a luta é reconhecida pela comunidade e, de fato, eles podem não reconhecer publicamente o Dataú. Mas quando eles voltam atrás e começa a reforma do posto, é uma maneira de reconhecer. Porque eles viram que erraram a mão, né? Foram de maneira precipitada. E olha, nós cobramos muito, né? E eu acho que quando o prefeito vai para outras rádios dizer que com muita pouca informação, o prefeito vai dizer que fizeram só 350 por mês, ele tá desmerecendo, né, o trabalho feito pelos profissionais que atuavam lá. Ele desmereceu o Dataú. Quando ele fala que só tinha 16 atendimentos por dia, ou seja, 350 por mês, é desmerecer as pessoas que atendiam lá, porque era uma equipe, talvez não fosse a equipe dos sonhos, mas era uma equipe bem qualificada e que prestava um serviço muito interessante. Bom, meu vereador, vamos fazer o seguinte, eu sei que o senhor tem horário marcado e tem que botar o carrinho lá para arrumar aquele troço todo. Me diga uma coisa, com relação ao nepotismo na Câmara, na Prefeitura, nos fale alguma coisa sobre isso. O que o senhor está sabendo? Olha, Silton, tem várias denúncias, né, pelo que eu acompanho via Ministério Público e segundo, né, Rádio Corredor, ou Rádio Peão, que eu chamo também, o Ministério Público teve visitando a Câmara de Vereadores mais de uma vez para tratar com referência ao nepotismo. Provavelmente algumas pessoas devem ter sido intimadas lá. Posterior a isso, algumas pessoas não sei como aceitaram, né, como encararam essa questão de ter sido intimada pela justiça, assim como tem na prefeitura. Eu vou falar em primeira mão para vocês aqui. Pode falar. Em primeira mão para vocês. Primeira mão. Nós vamos trabalhar num projeto referente ao nepotismo cruzado para os próximos dias. Será apresentado não só por esse vereador, mas por mais outros vereadores. Muito interessante. Vou deixar para abordar ele assim que eu protocolar ele. Eu protocolo e garanto que a primeira rádio que eu vou vir falar sobre esse projeto vai ser com vocês aqui. Até para não trazer nada ainda, né, referente a esse trabalho, mas algo que em outras cidades e capitais já está sendo aprovado. E olha, e aqueles lugares onde tem sido rejeitado, Guaíba, a população marca o vereador na paleta. Porque o vereador que votar contra o projeto de nepotismo cruzado quer dizer que ele é conivente ou ele tem parente na prefeitura. Vereador, a Câmara tem ou o secretário também, né? O Legislativo, em alguns lugares, né, tem um serviço de saúde, assim, um médico plantonista. A Câmara de Vereadores não tem nada disso, né? Ainda não. Pois eu acho que vai precisar, vereador. É bom providenciar isso. Era um bom projeto também. Bom projeto. Do jeito que vai precisar. Que nunca fizeram dentro
disso que o Iratáu falou. Nunca fizeram essa questão de médicos ou pronto atendimento dentro da Câmara, porque antigamente 80% da Câmara era médico, né? É mesmo, não tem mais médico. Pois é. Quem sabe na próxima eleição elege pelo menos um médico, já que não tem, né? Porque, vou te dizer, vai fazer falta. Muito estranho, né? Os médicos saíram da Câmara depois que as sessões passaram pro dia. Quando era noite, eles eram vereadores. Mas tudo bem. Vereador, outra pauta, vereador. O seu assessor foi demitido. Foi achincalhado, chamado de nego sujo, e ele que foi demitido. Infelizmente, perdi um braço direito e esquerdo na Câmara de Vereadores, Maurício, né? Primeira vez que eu tô falando publicamente sobre isso aí. O senhor falou na tribuna. Falei na tribuna, né? Mas em veículos de comunicação, não. E o que aconteceu, né? Eu tenho o Anderson Vaz, que é o mais conhecido como Coca. Ele trabalha comigo já fazem uns 6 anos. Trabalhou comigo na época como secretário do Militão e também no período da Câmara de Vereadores ali. E ele é um cara que faz um excelente trabalho. Diga-se de passagem, o trabalho que ele faz com audiovisual, com fotos, criação de layout, não tem outro assessor que faça. E ele filmava sessões ao vivo pelo Facebook, né? Faz sessões ao vivo também. E o que aconteceu? Isso incomoda muita gente, Maurício. Quando tu começa a tornar público coisas que às vezes as pessoas querem esconder, né? E a questão do Anderson, teve um cidadão acompanhando a Câmara, acompanhando a sessão. E esse cidadão, ele é um cara que em outras eleições ele já me ajudou, garantindo voto pra mim, fazendo campanha, assim como membros da sua família. Porém, depois de eu ter sido eleito, eu não prometi nada, mas eu também não tive como ajudar, porque como a gente perdeu a prefeitura, ficaria difícil os espaços limitados para poder tentar indicar em algum lugar que ele pudesse contribuir, né? Ou seja, se eu tenho direito a 2 pessoas na Câmara de Vereadores, um chefe de gabinete, um assessor, eu vou buscar os melhores para trabalhar comigo. Eu não vou botar pela questão da amizade, eu preciso botar pessoas qualificadas. Por isso que deu um salto ali a questão do próprio mandato, né? E teve um amadurecimento e foi um desafio diferente para mim. Mas essa pessoa que esteve lá acompanhando a Câmara de Vereadores, ela perdeu a sua esposa alguns dias atrás, antes de acontecer aquela sessão. E o Anderson, né, foi ali de maneira respeitosa. Olha, quero deixar aqui meus sentimentos, né, pela passagem, né, da tua esposa, tal. E aí o cidadão falou, olha, sai daqui, nego sujo, ladrão. Falou bem nesses termos pra ele. E aí, só que o Anderson, por ser um pouco estourado, né, falou mais ou menos assim, ó, quem tu pensa que é velho, alguma coisa nesse termo, né, não vou mais nem menos aí. Aí o cara, sai daqui, o sujo, ladrão. E ele falou, tia, não faço nada contigo porque tu é um velho. E ficaram nesse bate-boca, bem nesses termos. Aí a sessão ela foi interrompida por alguns segundos, enquanto o presidente ou o secretário ali falou, olha, peço que a assessoria possa conter os ânimos. Tá? E aí ficou naquele bate-boca ali, terminou. Somente o bate-boca. Aí eu falei, Anderson, era pra te ter escutado e não ter falado nada, né? Sabe que a maneira que eu não gosto dessa questão de discussão com outra pessoa. Deixa que fale o que pensam, né? Mas não, por mais que o cara tenha defendido, vai lá depois e faz um boletim de ocorrência. Vamos lá. Ele foi lá, fez um boletim de ocorrência contra esse cidadão. Chegando lá, o cidadão já tinha feito um boletim de ocorrência contra ele, por ameaça. Ameaça. Eu falei, cara, esses vão armar alguma coisa pra ti, né? Tu fica esperto. E aí, passou uns dias, entraram com o boletim de ocorrência na Câmara de Vereadores para que a Câmara tomasse uma iniciativa pela discussão, pela ameaça que teve. Só que o boletim de ocorrência do meu assessor, que é funcionário da Câmara de Vereadores, não foi levado em consideração, Urataú. E mais, no mínimo, era para ter aberto um PAD, que é um processo administrativo. Mas o PAD é para concursado, não é para CC, né? Mas para ter direito a ampla defesa. Tá, mas aí como é que tu resolve um negócio desse? Ou no mínimo tu chama a pessoa e dá uma advertência, ou tem direito a defender. Aí simplesmente tu recebe um boletim de ocorrência lá e tu nem escuta outra parte. Tu demite na hora. É que eu entrevistei. Quando acontece isso... Mas olha, mesmo que não tenha direito a PAD, isso é ilegal. Tu não pode unilateralmente, sem oferecer direito de defesa, punir alguém. Isso é ilegal, isso é crime. Mas é isso que eu ia falar. Eu entrevistei o presidente da Câmara, o Edmar Fagundes, e até inclusive ele falou na tribuna que ele tomou essa atitude porque o teu assessor ele é muito estourado e já era a terceira incidência, a terceira polêmica ou briga que ele entrava no interior da Maurício, Câmara. Assim, ó, então... vai pra Câmara de Vereadores todos os dias, vê vereadores discutindo, com assessoria discutindo. Antigamente, Maurício, tinha estagiária que xingava vereador lá na época do Divaldo e nunca botaram ordem nem nada. E na verdade, a discussão... Subiam até na mesa, né? Subiam na mesa, gritavam, faziam o que queria, pegavam o microfone do vereador. Mas a questão não é essa, Maurício. A discussão ali, ela acontece. Mas, bom, quem ordena os trabalhos tem que tomar uma iniciativa. Por exemplo, o presidente, na lei 5.503, no artigo 20, ele diz assim, ó, que o presidente tem a atribuição de exonerar e onerar alguém, né? Exonerar
Exonerar e nomear. E nomear. Pois bem, mas no artigo 19 diz assim, ó, que cabe ao vereador indicar o seu assessor. Então, assim, ó, mexer na estrutura do teu gabinete sem tu saber ou pego de surpresa, me desculpa, Maurício, mas eu falei pra ele, eu vou falar aqui. É perseguição política contra mim, é tentativa de enfraquecimento do meu mandato. Não tem outra coisa se não for isso. Não, a indicação é tua, ele não poderia ter feito nada, tomado atitude nenhuma sem ter consultado. Independente de ele ter partido, de tu ter partido, se tu tá na bosta ou não tá, ele é o presidente da Câmara de Vereadores, ele não é o presidente dele mesmo, do partido dele. Então ele tinha que ter chamado a ti, que indicou, o responsável por aquele cargo, para a partir disso tomar algum tipo de medida e não unilateralmente. Ele pode aqui depois dar a explicação que aí for. Aí eu passo a acreditar que é perseguição mesmo. Mas isso não tem como existir da maneira que foi colocado, né? Aí nós entramos com mandato de segurança, tô esperando a resposta do juiz, né? Não, mas não tem, se o seu juiz não tem como não ter dado esse mandato de segurança. Sim, porque em primeiro lugar o BO pode ser mentiroso, né? Tu diz o que tu quer no BO, né? O BO não vale de nada, o BO simplesmente para registrar alguma coisa que aconteceu. Agora tu bota o que tu quer no BO. E outra, só para abrir um parênteses aqui, e eu pedi assim, ó, o que eu fiz? Eu peço todas as cópias das sessões das sessões da Câmara de Vereadores. Eu peço todas as cópias, né? Na íntegra. Porque antigamente me mandava cópia editada, né? Eu não, cópia na íntegra. Aí, hoje em dia eu coloco. Mas dessa sessão, bem na hora que isso aconteceu, quando teve a discussão, a TV Câmara fez questão de filmar, a pedido de alguém ali da assessoria. Filma ali. Tá, filmou, tudo bem, tá registrado. Eu quero a cópia da gravação. Bah, isso aí não vamos poder ter passar. Aí não querem me... Pede isso, judicialmente. Já foi feito já um pedido isso. e inclusive não me passaram, Maurício. E passaram a gravação, mas essa aí não tá, a parte dessa aí não. Pra provar que não teve nada demais, a não ser uma simples discussão. Em vez de ter um problema na fita ali, não conseguiram gravar. Ou a câmera que filmava esse ano também dava ruim, né? Infelizmente é isso. Não dá pra ver direito. É brabo. Por falar em câmara, por que a TV Câmara não está mais funcionando aberta? Há muito tempo, né? Desde que assumiu a nova legislatura, infelizmente ela não está sendo levada para os 4 cantos da cidade. Tem sido cobrado isso. Sim, eu cobrei nesse Inclusive o Vassourão aqui, o Clóvis cobrou também. É uma situação um pouco complicada, né? Tem que ter mais transparência. Se fosse no período eleitoral que contasse muito para eles, com certeza estaria bombando 24 horas. Mas não, agora somente quem tem TV a cabo, ou talvez em algum lugar da cidade, né, possa funcionar, mas que eu acredito que a transmissão continue ainda com sérios problemas. E a Rádio Web, vereador, que teve concurso, ela existe, mas não tá no ar. Mais isso ainda, né? Então, eu acho que a Câmara já vai para 1 ano e meio da nova legislatura, da nova mesa diretora, acho que já tinha que mostrar para que veio, né? E essa questão, vereador, surgiu aí nos bastidores políticos, essa questão um projeto do vereador Fuca de doar um terreno da municipalidade para a Fazenda Esperança. E parece que está tendo uma articulação para doarem o terreno onde é o canil do núcleo para a Fazenda Esperança. Qual é a sua posição? Se o senhor está sabendo de alguma coisa? Tô sabendo em primeira mão, né, a partir de ti aqui, Maurício, mas eu acho que tem outros terrenos que podem ser doados para a Fazenda Esperança poder fazer um trabalho belíssimo que eles têm aqui em Bagé. Mas tudo onde é o canil hoje municipal, que, diga-se de passagem, é um belo trabalho que era realizado pelo Núcleo de Proteção dos Animais, que foi extinto, né, pela Prefeitura Municipal de Bagé. Uma iniciativa muito ruim, né, por parte da Prefeitura, de não poder manter mais no padrão que era o trabalho pelo núcleo. Olha, Maurício, eu acho que eu sou pego de surpresa com essa notícia, né, não sei de fato se é verídico, né, essa informação. A articulação existe, ocorre, só não sei se vai se confirmar, né? Eu tô perguntando como o senhor vive lá dentro, se o senhor já está sabendo. Eu não vi nada disso ainda lá não, esse debate ser promovido, mas acredito que não vai andar muito para frente, Maurício, porque aí imagina, se amanhã depois for criar outra entidade para poder fazer o trabalho com os cães, para onde vão levar? Vão ter que construir outro canil? Vai sair mais caro para o município. Mas será que os usuários da fazenda ali, os dependentes químicos, não podem cuidar dos cães? Tipo, alimentar, dar banho, limpar as baias, com a supervisão de uma veterinária do município? Olha, com a supervisão de muitos profissionais da área, ou seja, da saúde, e também com o pessoal que são veterinários, né? E também estagiários, porque também tem muitos estagiários que fazem um belíssimo trabalho com eles ali, são pessoas que são contratadas, que trabalham na causa animal. Auxiliar, talvez sim, Maurício, mas
isso depende muito do plano de trabalho, da coordenadora, como é que ela vai encarar isso, né? Porque as pessoas são preparadas ali para poder fazer um serviço, seja o pequeno serviço como um serviço, né, mais complexo com relação ali aos animais. Então, eu acho que é uma pauta assim que fica um pouco difícil de se posicionar, né, se colocando contrário ou favorável, mas eu espero que você ache uma solução e que, de fato, não desmanche o canil, não, né? Vereador, outra questão. Já tá o tempo tá se esgotando, né? Mas é pelo senhor, vereador. É o tesourado, velho. Tá? Não, então já tá se esgotando o tempo aí. As extraordinárias dia 4, vereador, sobre os projetos encaminhados do prefeito, sobre as excelentes propostas que o prefeito fez aos municipários. O que o senhor tem a comentar? Tem projetos polêmicos, Maurício. Eu tô ainda fazendo a leitura, estudando eles. Todo final de semana e feriado eu vou aproveitar para estudar, porque eu recebi recém ontem no final do dia, essa cópia de projeto. O outro Maurício, ele é prova disso, porque ele também tá... Ele é assessor do vereador Chico. Assessor do Chico, né? Eu tive 2 reuniões para tratar referente a um dos projetos, e também tem uma reunião com o partido, né? O Partido dos Trabalhadores, para nós fazermos um debate mais aprofundado sobre esses projetos. Mas vou te colocar de antemão, aquilo que não é a vontade dos funcionários públicos de Bagé, não vai ter meu apoio. Pode ter certeza, Maurício. Tu fazer com que projetos, por exemplo, do Vale Alimentação. O prefeito, ano passado, não deu nenhuma suba no Vale Alimentação. O primeiro prefeito na história, depois que criaram o Vale Alimentação, a não dar suba. Ele criticava o prefeito o Divaldo, tanto quanto o próprio Bocão. Quando a menor das vezes que ofereceram o menor valor de suba, e que não se concretizou, foi um pouco mais, porque depois teve outra discussão, apontaram em 50 centavos pela dificuldade da prefeitura. E nessa época, o vereador subia com um cacetinho, nem o cacetinho eu consegui comprar. 1000 defeitos colocavam, né, em relação ao projeto, e que eu também acho que era muito pouco. Eu também não concordava, 50 centavos era muito pouco, né, de suba. Mas foi o que foi colocado. Mas depois apontaram outro valor. E o próprio prefeito Divaldo deitava e rolava em cima do Dudu por essas questões. Mas o prefeito Divaldo, no ano passado, não deu 1 centavo, sabe? Como é que ele consegue dormir com tranquilidade ou acordar com tranquilidade e saber que ele não consegue cumprir com aquilo que ele fala? E saber, Maurício, que o discurso dele destona, né, da ação que ele tem quanto prefeito é totalmente diferente. E ele não cumpre as leis, ele não age pela legalidade. Por quê? Porque foi aprovado um projeto na Câmara de Vereadores de autoria do vereador Antenor, estipulando a data base, a partir do mês de janeiro. Janeiro, fevereiro, março, abril. Quando ele pagar, quer dizer, ele tem que pagar retroativo. Ele quer mexer no projeto para que seja a partir de maio. Tô errado, Maurício? Tô certo? A partir de maio pagar. E para trás, não, sabe, vai passar batido. E sem dizer que ele quer dar suba do salário funcionalismo 1,81%. Menor suba na história, acompanhando o índice acho que é do NPC, do IGP, não é? Não me lembro agora o... Vereadora, tem algumas perguntas aqui. E só pra dizer, ainda quer parcelar. Acho que essa convivência com o Sartori tem feito muito mal pro prefeito municipal. E o magistério foi prometido no início do ano letivo, que em março ia pagar. Estamos em abril, não foi pago. Maio, não se sabe. Tá muito ruim, complicada a situação. Enquanto isso, a CCESADA recebe em dia. E anda de carro zero, né? É muito difícil. E aí, o convênio da brigada, o convênio da brigada militar que tinha do governo passado, né, foi extinto. O convênio com a PAI, Caminho da Luz, ficaram 10 meses sem receber ano passado. Doce Prazer de Viver. As entidades que tinham que receber, né, perderam de ter uma ajuda maior por parte do governo municipal. Eles gostam de fazer, me faltou a palavra agora, com o chapéu dos outros. Cortesia com o chapéu dos outros. A Defesa Civil mandou as cestas básicas para que fosse entregue aqui no... Cortesia com boné dos outros, o senhor diz aí. Pode ser também, dessa maneira. Mandou entregar cestas básicas. É muito interessante. 3.000 cestas básicas para pessoas que necessitam. Eu não vou discutir isso aí, Maurício, porque tem muita gente que precisa em Bagé. E tem que ajudar, de fato. Isso é muito legal. Só que precisava colocar 3 carretas na Praça do Coreto para mostrar pra população que vai matar a fome das pessoas. E as pessoas sair da ME, do Habitat Brasil, de tudo que é lugar, pra ir lá no centro, ter que pegar o sacolão e sair com o sacolão. Mas isso aí não era prestação de contas? Eles não estão fazendo os mutirões nos bairros? Eles não estão indo de bairro em bairro? Eles estavam entregando umas cestas básicas lá. Porque a menina que me informou ali, que eu parei pra perguntar pra menina, ela me disse que ali era somente pra prestação de contas pra população. Que necessidade tu tem de expor as pessoas que precisam? Que necessidade tu tem? E eu fiquei sabendo que o pessoal... Nenhuma, né? Aquilo tá
na cara que tá expondo as pessoas ali para explorar a imagem da miséria das pessoas. Com certeza, é uma indignidade aquilo. Ele que vai de porta em porta e entrega aquilo. As pessoas estão sendo expostas ali, né? Vai nos CRAS, então, dos bairros e entrega, mas evidente. Seria redistribua nos pontos, tem razão. Mas não, Vereador, pergunta aqui o nosso ouvinte aqui se o senhor sabe informar na sexta, dia 4, qual será o horário da extraordinária que vai votar a questão dos municipais. Eu não olhei o jornal de hoje ainda. Provavelmente, se não sair no jornal de hoje, sai de segunda-feira já toda a pauta ali, o espelho da sessão dos projetos em votação, né? E também o horário da sessão. Okay. Creio eu que seja o normal que tem sido feito, que é às 8h15. Espero que seja um horário acessível, né? Se tiver coisa muito cabeluda, eles podem botar para que seja começar de tardezinha, para ser votado de madrugada, para que as pessoas não acompanhem, como já fizeram na suba de imposto. Daí o cuidado. De lixo, iluminação e SSQN, alvará de funcionamento. Outra pergunta aqui, vereador. O senhor tem conhecimento, rapidamente, que tem uma lei tentando aprovar que um presidente da Câmara possa ter mandato de 4 anos? Sim, tem uma lei que ainda não foi protocolada, mas ela tá já gerando uma certa discussão e alguns pedidos de apoio por parte da mesa diretora, mas o que eu tô sabendo também é que tem descontentamento na própria base do governo, né, com relação a esse projeto, de não serem favoráveis, né? Então, sinceramente, eu não sei se esse projeto vai andar, né? Como é que vai ser? Porque era para ter assumido, não assumiu, tomou um godão. Porque quem vai decidir mesmo é o prefeito, né? Como ele é o que coordena a Câmara de Vereadores também, né? É exatamente isso que eu ia perguntar. Pelo que se fala, cada coisa que acontece na Câmara é pedido amém lá para ele, né? Isso é real? É real. As pessoas estão acompanhando isso, não preciso nem dizer, não é novidade, né? Ter que votar contra a tua vontade e contra a população e ter que votar a favor da vontade do prefeito. Isso acho que acaba sendo muito ruim, né? Vereador, uma última pergunta. O presidente do seu partido, o Flávio da Júlias, ele publicou no jornal o pedido de expulsão do vereador Rafael Fuch, da sigla. O senhor, como integrante do partido e da executiva e do diretório sucessivamente, qual é a sua posição sobre isso? Maurício, isso vai ser discutido pelo diretório. Para te poder expulsar uma pessoa do partido, cabe também ao TRE, né? Não somente a questão da vontade política. As pessoas que entraram... Eu não acompanhei nenhuma reunião, tá? Se teve alguma reunião sobre esse assunto. Acompanhei pelo Facebook quando eu vi ali estavam buscando um abaixo-assinado com relação ao pedido do vereador. Por fato de pessoas, né, estarem descontentes com relação à atuação dele ali. Até saiu, isso aí o que eu tô dizendo aqui não é novidade. Saiu matéria no jornal, por exemplo, dele aplaudindo ali o governo, né, enfim, e aí teve no outro dia outra matéria da Júlia, né, colocando ali o posicionamento dele e do partido com relação a isso, né. Isso foi um dos fatores que gerou mais a indignação de alguns filiados que estão pedindo a expulsão dele. Isso é uma coisa que ainda que está em andamento, né? Eu não participei de nenhuma reunião do diretório para saber que pé anda. Olha, enquanto líder da bancada, é ruim quando tu perde um vereador, né, da própria base do partido, porque isso aí pode diminuir os espaços também do partido dentro da Câmara de Vereadores, né? Mas tem que ver também da parte dele, porque daqui a pouco, ele não está contente com a questão do partido também, e por isso não está votando vereador, favorável em algumas situações, né? Então eu acho que é um debate sim, que ele tem que... Acho que tem que se esgotar o diálogo, né? Também para poder ver o que vai ser decidido. Eu não posso tomar uma decisão minha, né? Porque é um vereador que eu tenho uma boa relação, mas também eu tenho que agir pelo certo, né? Vereador, a gente sabe que no governo passado, ele praticamente fazia algumas críticas ao governo, né? E se vê que nesse não tem nenhuma crítica, é só um amém. Como é que o senhor vê isso? Ó, Silton, eu acho que é ruim, assim, eu ficar respondendo pelo vereador, né? É mais fácil convidar ele para uma oportunidade de vir aqui, né? Para tratar desse assunto, ou até se explicar, do que eu, por exemplo, tentar interceder, assim, num posicionamento, né? O que eu acho que eu devo falar com ele, eu falo pessoalmente, né? Porque eu tenho uma relação boa com ele. Então, eu não gosto de expor, assim, por exemplo, a nossa relação publicamente, né? Diferente já Até porque se amanhã depois ele sair do partido, vocês vão continuar sendo amigos e tal. Só uma parte para dizer aos nossos telespectadores do Facebook que houve um problema técnico e nós caímos do ar no Facebook, mas continuamos no ar no site da rádio, na rádio normal, 96.3. Vereador, eu teria mais perguntas, mas o senhor está com o tempo esgotado. Vamos marcar outra oportunidade. Ficar 2 horas, se for o caso, para poder fazer uma conversa em debate mais amplo. Obrigado mais uma vez pelo espaço. E traga o da Júlia, para nós perguntar essa questão da expulsão do vereador Rafael Fuch também. Tá certo. O Dataú, Silton. Tá bem então, muito obrigado, Lelinho. Obrigado, Luiz.
E nesse momento, então, vamos dar por encerrado, né, Urataú? Já são 1h da tarde, 1h07. Mas, Maurício, antes eu quero fazer um jabá de graça aqui para Pode fazer. uma amiga aqui, a Gianni. A Gianni é que nos vende aqueles alfajores de chocolate, como Maria. Muito bom, Sabe que o pessoal fica nesse mimimi, né? De não trabalha, de não ter emprego, de não sei o que lá, e não toma iniciativa. E tem uma amiga nossa que tá dioturnamente na rua vendendo uns alfajores, tá, com cobertura de chocolate, a base de bolacha Maria, com recheio de doce de leite. Muito Todos os dias ela passa por nós ali, a Gianni, tá, vendendo os seus alfajores e na luta, na batalha. Então, meus parabéns a ela, os heróis anônimos, né? Pelo esforço e pelo sucesso do produto que ela vende, e sucesso é o nosso desejo. E muito bons os alfajores dela, eu indico. Bueno, vamos então dar os nossos cordiais boa tardes. Meu Deus, meus cordiais, boa tarde, ficaria. Então tá, boa tarde, pessoal, até logo, até o próximo sábado. Obrigado pela audiência, desculpe a falha técnica aí no Facebook, fui eu que fiz a cacaca, fui clicar no negócio do antivírus ali e reiniciou o computador, tá? Desculpem aí o erro e muito obrigado pela audiência e até o próximo sábado e bom final de semana. Tá bem. Vamos dar as considerações. Ele me olhou, daí pouco mais ele olhou pro outro lado e ficou quieto. Eu digo, bueno, é contigo então, Vassourão. Tá bom, bom dia. Boa tarde, hein? Boa tarde a todo o pessoal do Face aí, ó, que tem um belíssimo fim de semana. E o pessoal da Rádio Positivo FM aí, que tem um belíssimo fim de semana. Tá bom, seu Silto Leão? Não basta ser fera, tem que ser leão. Vamos ver, então. Junto com o Vassourão. Olha aí, rapaz. Olha lá, Maurício Campos. Maurício Campos da Colina, contigo agora. Prefeito e vice, Leão e Vassourão ou Vassourão e Leão? Primeiro eu quero noticiar aqui que o Clube Bagé Xadrez está realizando mais um torneio citadino hoje, com o apoio da CGEL, Secretaria de Esporte e Juventude, lá no Complexo Militão. O início do torneio é a partir das 14h30. E quero dizer que sábado que vem estamos pleiteando aí, depende da agenda dele, mas ele tá louco para vir, ele me falou que tá devendo essa visita e que quer vir aqui dar entrevista e esclarecer sobre as questões da Procuradoria Jurídica, dos precatórios e da questão jurídica da municipalidade, que é o nosso asseado, impoluto e ilustre procurador do município, Dr. Heitor Goulart. Boa tarde e até sábado que vem. Muito bem, então, aguardamos todos vocês que estão na escuta até o presente momento. E sábado que vem vale tudo. Muito obrigado, fiquem com Deus. Tchau. Quando você contrata a Urupês, está contratando a garantia de serviço bem feito e a entrega no prazo estipulado. Terraplanagem, drenagem, reformas de açudes, nivelamento de terrenos, emboiramentos e muito mais. Todos os serviços com a mesma dedicação. Pode confiar. Do pequeno ao grande serviço, nós sabemos o quanto é importante para você. Urupês, uma empresa que conhece a nossa terra. Ligue 99 975 5629.